paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Hoje é uma alegria, né? Porque a gente completa mais um ano de vida, né? E isso é pela permissão de Deus, né? Que a gente completa. E hoje eu estava dizendo para o menino, eu devia ter 69,99, mas não tem. É de 60 passar para 70, né? É de 69 passar para 70, então não tem jeito. Eu entrei na casa de 70. E eu agradeço a Deus por isso, né? Porque nem todos chegam lá. Muitos jovens ainda estão perdendo a vida, principalmente nessa nossa era, onde os infartos são grandes. Eu já tenho 12 estentes, né? Uma trombose. Mas eu tô quase um homem biônico. Mas o diabo entope uma veia, Jesus vem e desentope. Eu glorifico a Deus e estou aqui firme, porque a gente crê no Senhor. E eu agradeço de coração a Deus. E também a presença da minha família que está aqui, meus irmãos, né? Meus cunhados, meus sobrinhos, que hoje eu fico olhando assim, o sobrinho que já é médico também. Glória a Deus, novinho assim, eu digo, oh, glória. Né? Então isso é bom, isso é que a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente pensa, não, foi porque tem capacidade, foi porque não, é porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E para não alongar, eu só quero deixar aqui o Salmo de número 1 para os irmãos. Quem tiver a Bíblia, lê. Quem não tem, talvez dê para projetar aqui, né, irmão meu? E eu vou ler para os irmãos esse Salmo 1, que é um salmo que eu agradeço a Deus. Mas ele nos fala de duas espécies de homem. O que teme a Deus e o que não teme a Deus, não é? E diz assim, o Salmo 1: bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, e que, no devido tempo, dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu não vou falar do ímpio, porque é totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Mas eu louvo e glorifico a Deus, porque ela diz que o homem que faz dessa forma é feliz. E eu hoje completo 70 anos e sou feliz com a minha família. Sou feliz com meus filhos, sou feliz com a minha esposa. Todos eles servem ao Senhor, têm temor do Senhor. Um é pastor, o outro vai ser consagrado a pastor. Hoje eu já sou um presbítero. E eu glorifico a Deus por isso, porque é como a Bíblia diz, o homem que teme ao Senhor, né, ele é feliz, ele é feliz, e ele diz aqui, a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, mas ele nem se detém na roda dos pecadores, antes o seu prazer tem na lei do Senhor. Porque é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. E se a gente for imaginar, todo mundo sabe o que é uma árvore plantada perto de um rio, né? Ela sempre é uma árvore frondosa, ela sempre dá bons frutos, ela sempre produz bom fruto. E isso é que agrada o nosso coração e o coração de Deus. Porque quem anda fazendo o que é bom, Deus fala com ele, irmãos. Deus se reporta para ele. Deus abençoa a sua casa. Deus abençoa o seu lar. Então essa é a palavra de Deus que eu quero deixar para os irmãos como agradecimento a Deus por mais um ano de vida, porque 12 estentes dentro do corpo não é brincadeira, né? Uma trombose não é brincadeira, uma prótese aqui de um aneurisma do tamanho de uma laranja não é brincadeira, e Deus tem me livrado de tudo isso, porque Ele é Deus. Quando nós confiamos, quando nós entregamos o nosso lar, a nossa vida, Deus vai nos abençoar, Deus vai trabalhar conosco. Basta nós lermos essa palavra. E ela é a palavra de Deus para as nossas vidas.
Eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que diz assim, mas isso aí foi escrita por homem. O que tem escrito aqui, para mim foi Deus que escreveu para deixar para cada um de nós. Se nós lermos essa palavra, nós temos todo o manual de Deus para as nossas vidas, porque a Bíblia diz que foi Ele que nos fez. Do pó da terra Ele nos moldou e fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, se Ele nos fez, Ele conhece tudo do nosso corpo. Se alguém quebra, Ele conserta. Se a gente clama para Ele, Ele dá um jeito na nossa vida. E assim é que a gente deve fazer. Crescer, mas como uma árvore plantada junto à ribeira da água. Que ela cresce e dá bons frutos e ela nunca folha murcha. O tempo todo ela é produtiva. E é assim que deve ser a nossa vida. Que Deus e Cristo nos abençoe. Eu agradeço a presença dos irmãos e que continuem aqui para ouvir a palavra de Deus. Para que Deus fale para cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Mais alto, por favor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Oh, aleluia! Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora e ele se cala. Mas hoje, escute a voz de Deus, dizendo assim, sussurrando no teu ouvido.
vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos
já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os meus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim e nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro vaso no ar, fez o céu e pôs estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim e nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim e nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Essa parte é bem... Deus está cuidando e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando, Deus está cuidando e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim e nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. O Deus está cuidando de mim e nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Eu queria convidar os irmãos para meditar comigo na palavra de Deus. Eu trouxe para os irmãos esta noite um texto que eu gosto muito. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 13 em diante. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas o irmão Miguel Neto ali, que está operando o projetor, vai nos ajudar aqui também com o texto. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens
que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: abençoado és, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Você pode ficar com a Bíblia aberta aí para você acompanhar a leitura. Eu gosto muito desse texto porque ele responde a uma pergunta que é própria a cada ser humano. Quem é Jesus? Quem de fato é Jesus? O texto ele até mostra que as pessoas eles desenvolvem conceitos diferentes, variados a respeito do Senhor. E eu queria mostrar aos irmãos, com base nesta palavra, qual é a verdadeira revelação que Deus faz do seu próprio Filho a nós. Esse episódio que nós lemos se deu numa área de Israel bem ao norte, bem no pé de um monte famoso chamado Monte Hermon. O Monte Hermon era, ou é até hoje, o responsável por condensar as nuvens da região e proporcionar chuva na região de Israel. Ali é um monte muito alto, quase 3.000 metros de altura. Passa 6 meses do ano coberto de gelo o seu cume. E ali, ao pé daquele monte, ao norte de Israel, a uns 40 quilômetros do Mar da Galileia, ficava uma cidade chamada Cesareia. A história diz para nós que há 2 cidades com o nome Cesareia. Uma fica no litoral do Mar Mediterrâneo, nas terras de Israel, chamada Cesareia Marítima. E esse nome Cesareia vinha do desejo dos governantes da época honrar o imperador de Roma, que era o César. Então as cidades, algumas delas receberam esse nome, Cesareia. A Marítima era uma, ficava no litoral, e essa era no interior do país, ao norte, próximo à área que a gente ouve falar muito na televisão, chamadas Colinas de Golã, onde costuma ter conflitos entre Israel, a Síria, e ali naquele lugar ficava Cesareia de Filipe. Hoje são ruínas da cidade que foi construída por Herodes e depois reformada pelo seu filho Filipe. Herodes construiu a cidade e Filipe a reestruturou e deu a ela esse nome, Cesareia, em homenagem ao imperador Tibério. Essa cidade hoje são ruínas, né? E a gente, quando vai a Israel, tem a oportunidade de conhecer Cesareia. E é interessante que ali naquela cidade existem 3 locais que são fontes de onde nascem o Rio Jordão. Então, uma das fotos, depois se os irmãos quiserem ver, lá da região é uma nascente. Antes a nascente brotava de uma rocha da montanha. Hoje, por conta das alterações geológicas daquela região, a água nasce da terra. E aquela fonte é uma das 3 fontes que dão origem a este rio tão famoso. Desde as épocas bíblicas mais antigas, o Rio Jordão é famoso e nasce ali. E o Herodes o Grande, aquele que matou as crianças quando Jesus nasceu, quando dividiu o governo, seu reino, deu aquela área para este filho chamado Filipe. Ele tinha 2 filhos, Filipe. Um era um filho meio que... ele não era muito querido. Então, foi mandado para Roma, morreu por lá. E esse Filipe, então, chamado Filipe Tetrarca, construiu aquela cidade de Cesareia. Só que a cidade de Cesareia era antiga. E lá, irmão Tiago, existia uma área da cidade, era formada por
altares voltados à adoração de ídolos pagãos, porque é uma cidade bem antiga, ela recebeu o nome de Cesareia depois, mas era uma cidade já muito antiga, e o principal ídolo adorado ali era um ídolo grego chamado Pan, e ele era considerado o deus grego que tratava dos rebanhos e etc. Então ali havia muitos altares. Nós tivemos a oportunidade de estar lá 2 anos atrás, e vimos na montanha ainda os santuários que eram reservados a esta figura. E o povo daquela época cultuava e adorava ali. Outra coisa interessante de Cesareia é que, quando ela foi reformulada por Herodes, estava no auge de uma fase do Império Romano em que os imperadores eram adorados como deuses. Então Herodes, para agradar César Augusto, um imperador romano, praticamente um dos mais poderosos do império, ele então, além dos santuários voltados àqueles ídolos, ele ergue na cidade de Cesareia um grande templo em oferta a César Augusto. E aquele templo virou um dos locais de maior adoração ao imperador romano. Então aquela cidade, ela representava tanto o ápice do reino romano, no sentido do respeito e da adoração que eles obtinham do povo, e também de todos os ídolos, de uma forma geral, representados ali. E aquela região era uma região que Jesus muitas vezes ia para descansar, e naquele lugar, parece até assim que a gente pensa que é coincidência, mas eu creio que até para que mostrasse que o verdadeiro reino era do Messias. De todos os lugares em que Jesus passou, em toda a região de Israel, ele escolheu aquele lugar para fazer esta pergunta aos discípulos. E naquele momento ele, depois de chegar até ali, senta com eles e pergunta: e aí? Como diz o versículo 13, quem dizem os homens que eu, filho do homem, sou? Eu acho interessante que Jesus, na hora que fala isso, ele já dá uma dica. Porque naquela época, irmãos, Israel já vivia sob as profecias que se reportavam há mais de 2000 anos atrás. E elas eram repetidas e vinham novas profecias. A cada século, a cada período, profetas eram levantados para falar deste que viria para governar, para restaurar o governo de Israel, para promover de novo a restauração de Israel. E os judeus, eles ficavam apegados a essas profecias. E quando Jesus pergunta: e aí, o que dizem os homens que o Filho do Homem é? Aí às vezes você, ouvindo essa palavra, você pensa, os discípulos talvez não tenham entendido bem a palavra, ou talvez até sim. Porque quando a gente volta à Bíblia e vê no livro de Daniel, no capítulo de número 7, você vê que Daniel, no versículo 13, ele estava orando, e ele tem uma visão durante suas noites de oração. E diz o versículo 13 que ele via um semelhante ao Filho do Homem. E diz aqui que na visão ele vinha nas nuvens do céu e veio até o ancião de dias e o trouxeram diante dele, e foi-lhe dado o domínio e a glória e um reino para que todo povo, nação e língua servisse. O seu domínio é um domínio eterno que nunca passará, e o seu reino não será jamais destruído. Daniel foi o primeiro que chamou Jesus de Filho do Homem. E Jesus gostava desse título, porque representava muito bem a sua missão. 32 vezes no livro de Mateus, Jesus se denomina o Filho do Homem. E quando ele pergunta para Pedro e para os demais discípulos: e vocês? O que dizem por aí? O que vocês ouvem por aí que as pessoas falam de mim? Ou do Filho do Homem? E então Pedro, com os demais discípulos, começaram a responder, dizendo: Senhor, alguns dizem
que é João Batista. Inclusive, quem dizia isso era o próprio Herodes Antipas. Quando você lê a Bíblia, você vê que Herodes, ele foi o que mandou, era filho de Herodes o Grande, ele mandou matar João Batista degolado, porque ele se casou com a mulher do irmão dele. Exatamente aquele Filipe que estava lá preso em Roma, quando ele estava prestes a perder todo o seu domínio, a sua postura, por causa vamos dizer assim, do rei tê-lo negado o pai. Então a esposa, Herodias, viu o apelo do outro irmão e resolveu largar o Filipe lá e foi morar com Herodes. E João Batista olhava aquilo ali e dizia: não está correto, está errado, o adultério é um grave pecado. E Herodes, zangado com ele, manda prender. E os irmãos sabem que ele mandou matar João. E as pessoas achavam que Jesus era João que havia ressuscitado. É interessante que depois que nós vamos lendo a palavra, você encontra no capítulo 14, versículo 1, que o próprio Herodes dizia para as pessoas, dizia para os seus criados, Mateus 14, 2, esse é João Batista, ressuscitou dos mortos. Por isso é que ele opera essas maravilhas, porque Herodes, tinha prendido João e achava que Jesus era João Batista. Veja o conceito que Herodes tinha do Senhor. Herodes, como rei, tinha o privilégio de ter todas as informações que ele quisesse. Ele tinha o exército à sua disposição, tinha judeus traidores à sua disposição. Herodes tinha uma certa relação de proximidade com os judeus, tinha total condição de ser informado de toda a verdade. Mas apesar de ter todo o acesso à informação, Herodes não conhecia Jesus. Para ele, Jesus era um morto que havia ressuscitado, era João Batista que havia ressuscitado, e ele então limitou o Salvador àquela visão desse tamanho que ele tinha, quando João mesmo disse que ele não era o Cristo, que o Cristo ainda haveria de vir. E um dia, quando Jesus passava por João, ele gritou de longe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha discípulos. Inclusive, 2 dos discípulos de Jesus eram discípulos de João. E quando João olha Jesus passar, ele aponta e diz: ali vai o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João disseram para ele: é ele. Então, João, muito obrigado, nós não te seguiremos mais. E foram seguir Jesus e passaram a fazer parte do ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque eles entenderam que não era João. Irmãos, tem muitas pessoas que ficam atrelados a seus conceitos, às coisas que veem como certas e não abrem a visão para enxergar o verdadeiro Cristo. Mas aqueles discípulos de João largaram o menor para servir o maior. João disse: importa que eu desça e que ele cresça. Importa que eu diminua e que ele cresça. E quando Jesus perguntou: que dizem as pessoas que eu sou? E alguém disse: alguns dizem que tu és João. Às vezes, nós, com toda a nossa inteligência, com todo o acesso que temos à informação, somos comparados a Herodes. Nós temos boa formação. Muitas vezes nos dedicamos até a ler a Bíblia. Nos dedicamos a fazer um curso de teologia. Sabemos tudo de cor e salteado, mas por incrível que pareça, temos a mesma visão de Herodes. A visão distorcida, a visão limitada, porque a revelação de Jesus, ela não está no homem, nem no conhecimento humano, nem no esforço humano. E alguém dizia: é João. Ainda Jesus ouvindo a resposta, alguém continua dizendo: outros dizem que tu és Elias.
Elias, porque a profecia bíblica, ela fala que Elias, ele deveria vir. Malaquias 4:5 profetiza quase 500 anos antes de Jesus, dizendo: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição. Jesus disse que este Elias foi representado pelo próprio João Batista quando o anunciou. Mas por que é que o povo pensava que Jesus era Elias? Quando a gente lê a história de Elias, nós vemos que Elias, ele era um profeta poderoso. Viveu quase 800 anos antes de Cristo, mas era um homem poderoso. Elias era um homem de muita fé. A Bíblia registra dentro do ministério de Elias que ele operou maravilhas em nome do Senhor. A Bíblia diz que Elias chegou a ressuscitar um morto. Elias orava e Deus enviava fogo do céu para mostrar ao mundo o seu poder. Elias era muito temido. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E não adiantou que se fizesse, a terra estava sofrendo por causa dos pecados do povo. E Deus levanta Elias para falar contra o pecado, mas é lamentável, irmãos, que mesmo quando olhamos os milagres e as maravilhas de Deus, isto não é suficiente para converter o coração de muitos. E as pessoas na época de Elias continuavam de coração duro, não aceitavam a palavra de Deus. O rei de Israel, na época, rei Acabe, o rei mau, casado com uma mulher pior do que ele, altamente idólatra, maligna. Se você ler a história daquela mulher de Jezabel, você fica pensando o quanta maldade havia no coração daquela mulher, e Elias os falava e avisava para que eles se arrependessem, se convertessem a Deus, mudassem a sua forma de viver, mas havia naquele homem um coração duro, preso ao seu poder, ao seu reino, e ele continuava intransigente. Aí Deus disse a Elias: ora para que não chova. E Elias orou e a chuva não veio. A terra estava quase para morrer. Até o dia em que Deus manifesta a sua glória, desmascarando aqueles profetas do ídolo que Acabe servia. A Bíblia chama de Baal. E havia na mitologia daquele povo a mulher de Baal, que era Azerá. E o povo vivia adorando aqueles ídolos em desobediência ao Deus verdadeiro. E embora Elias profetizasse, pregasse, falasse, o povo mantinha um coração duro. É muito triste, irmãos, quando nós não abrimos o coração para o Senhor. Mas um dia Deus disse para Elias: vai lá e coloca diante do povo a minha palavra e eu vou mostrar que eu sou Deus. E Elias foi. Reuniram-se 850 profetas dos ídolos. E desde de manhã, a Bíblia diz, até umas 3 horas da tarde, eles pulavam e gritavam e se cortavam e buscavam algum tipo de resposta, porque foi posto uma prova. Levantaram um altar, cortaram um animal e disseram assim: o Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. E o povo esperando. As horas se passavam e Elias olhava aquele povo fazendo e acontecendo de toda maneira que eles podiam, tentando invocar alguém que não fala, que não responde, e infelizmente muitos homens estão em busca daquilo que nada podem lhe dar. E ali depois de quase 6, 8 horas, 9 horas de oração, de clamor daqueles homens, nada aconteceu. Aí Elias calmamente diz: tá bom, já deu o tempo de vocês. 3 horas Elias pegou umas pedras, 12, uma para cada tribo de Israel, montou um altar rústico, botou a lenha naquele altar, pegou um animal, cortou, como era o hábito de sacrifício naquela época, botou em cima do altar. E às vezes a gente fica olhando a história, fica até pensando, Elias era um homem de fé mesmo, porque quem que em sã consciência, esperando o fogo descer do céu, ia fazer o que ele fez? Mandou cavar uma vala.
ao redor daquele altar uma vala grande. E depois da vala cavada, ele disse, agora joguem muita água aí. Ele ensopou o altar, ensopou a madeira de tal maneira que fez um rego ali, cheio de água ao redor de tudo. Mas a diferença é que Elias estava buscando ao Deus que responde. Diz a Bíblia, irmãos, que Elias orou. Se você olhar a leitura, ler a oração de Elias, você vai se impressionar, porque a oração de Elias acho que não demorou um minuto. Ele disse, Senhor, mostra que tu és Deus. Ele nem começou a falar, o Senhor já mandou aquela chama de fogo, e diz a palavra de Deus que ela consumiu o altar, o animal e as águas que estavam ali. Aí Israel, diante daquele milagre, começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o povo se arrependeu, Deus mandou a chuva para abençoar a nação. Tem pessoas que acham que Jesus é como Elias, um grande profeta, é um homem poderoso. Jesus ressuscitou 3 pessoas durante o seu ministério, só os que têm relatado. Lázaro ele ressuscitou, o filho da viúva de Naim ele ressuscitou, a filha de Jairo ele ressuscitou. Elias ressuscitou 1. Eliseu, que veio depois dele, ressuscitou 2. Mas Jesus era maior do que Elias e maior do que Eliseu. Ele ressuscitou 3. Jesus, certa vez, João Batista duvidou de quem ele era e mandou alguém perguntar, como nós lemos no início. Quem é esse? É mesmo o que vinha? É o Messias? Aí, no momento, Jesus curou várias pessoas. Jesus levantou paralíticos do chão. Jesus repreendeu demônios de pessoas que viviam ali opressas. E quando ele faz aquela obra, irmãos, tinha épocas e ocasiões que Jesus passava uma tarde inteira curando as pessoas. Há relatos de quem estuda este ministério que Jesus desenvolvia, que dizem que nas margens do mar da Galileia chegavam a se reunir mais de 15 mil pessoas ao redor de Jesus. Para termos um exemplo disso, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, havia pelo menos 5 mil homens sentados, fora mulheres e crianças, para que os irmãos tenham ideia de quantos eram e de qual era a necessidade daquele povo. E a Bíblia diz que quantas vezes Jesus passava a tarde inteira curando todos, libertando todos, porque ele era maior do que Elias. E às vezes nós ficamos impressionados com a vida de homens piedosos. Homens piedosos nos impressionam. Grandes figuras da história. Dentro do universo evangélico, nós temos história de grandes homens. Homens que mudaram o lugar onde viveram por causa da sua dedicação a Deus. A Inglaterra é marcada por um momento de grande mudança por causa de homens que se colocaram na presença de Deus. São homens que, pela sua forma de vida, pelo seu procedimento, nós admiramos e até gostamos de seguir o exemplo. Mas como Jesus não houve nem haverá nenhum outro. Alguém dizia, é Elias. Sabe por quê? Porque não tinha a visão correta de quem era o Senhor. Talvez você mesmo admire alguém, um religioso, alguém que faz as coisas boas, alguém que era como Elias, faz até milagre, mas ninguém é maior do que Jesus. Quando alguém veio responder, disse, olha, uns dizem é João, outros dizem é Elias. Um outro profeta poderoso do passado foi Jeremias. Jeremias era um profeta da linha de sacerdotes, era um profeta da família real. Ele era um homem de muito conceito, um homem poderoso nas palavras. Era um homem que Deus honrava. Ele teve muita revelação do Messias, a ponto de alguém considerar Jeremias como um profeta semelhante a Isaías. De tal era a revelação que ele emitiu da parte de Deus do Senhor que viria. E como ele era muito influente, as suas palavras fizeram muita diferença para a nação de Israel. Alguns diziam, é Jeremias, porque a sua mensagem é intensa, é muito forte.
Jeremias era um homem que ele tinha uma capacidade de se opor ao erro da nação, ele lidava com reis, mas mesmo diante dos reis, ele não se calava, ele dizia a verdade. Jeremias chegou a ser preso e jogado num poço, porque falava a verdade, porque Deus disse para ele, fala assim e assim. E ele ia lá e dizia ao rei, é assim e assim. Os oficiais, quantas vezes os oficiais de Israel, quando você lê o livro de Jeremias, você vê os oficiais de Israel se juntando para querer matar Jeremias, porque não falava o que eles queriam ouvir. Jeremias era um homem que falava a verdade que eles precisavam. Olha, irmãos, o ser humano, ele costuma ser assim, gosta de ouvir o que lhe satisfaz. Poucas pessoas gostam de ouvir palavras duras ou de críticas. A maioria de nós gosta de ser elogiado, incentivado. Se alguém vem até você e diz assim, vai tudo dar certo, você fica feliz. Mas se alguém lhe diz, olha, está errado aqui, corrige, não faz assim, não é bom. Aí você se chateia, se puder, você até cria alguma dificuldade para aquela pessoa. E Jeremias foi contra uma época que era desse jeito. Então, por Jeremias ter essa característica que Jesus tinha, de falar o que as pessoas precisavam ouvir e não aquilo que afagava o coração. Aí alguém disse, é Jeremias. É Jeremias. Hoje as religiões estão muito voltadas a falar o que agrada as pessoas. As pessoas líderes religiosos querem ver suas igrejas cheias. Então eles aceitam tudo. Eles prometem que se você der alguma coisa, Deus vai te dar em troca. Colocam a imagem de Deus como se fosse um negociante. Esquecem que Deus é Deus e nós somos, como diz Davi, pó e cinza. E aí estão por aí falando o que as pessoas querem ouvir. Falam exatamente o que você quer ouvir. Se você está triste, está chateada e vem com aquela palavra de consolo e lhe engoda, mas não lhe ensina um caminho que leva para o céu. Jesus disse para os fariseus, vocês são como guias cegos, que guiam outros cegos. Dessa forma, os dois vão cair e perecer. Porque nós temos que ter o cuidado de ouvir a palavra de Deus e aquilo que nos muda e nos transforma. Aí alguém dizia, é Jeremias. É João Batista, outros Elias, não, é Jeremias. Aí alguém achou que esses títulos poderiam não ser o correto e quis ser melhor do que os outros. Assim, não, é um dos profetas. É um dos profetas. Talvez tivesse na mente um homem como Samuel, que Deus usou para fazer grandes coisas, ungir reis. Talvez fosse um como Eliseu, que fazia um machado flutuar, que pela graça de Deus ele fez com que uma comida contaminada não matasse os homens da sua época. Até depois de morto, a Bíblia diz que os ossos de Eliseu, tocados por um soldado que caiu morto na batalha, foi ressuscitado. Talvez alguém olhou para Jesus fazendo tanto milagre, talvez alguém que respondeu isso, é o profeta. Talvez estivesse lá com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro. Não acreditava, 4 dias morto. Jesus chega e diz assim, tira a pedra. E chama Lázaro, e Lázaro sai vivo. Aquela pessoa não tinha jamais outra coisa para dizer, porque para ele, Jesus não era só João, era mais do que João, não era só um Elias, não era só um Jeremias, então é um profeta. Mas aí, nós vemos que Pedro é interpelado pelo Senhor quando diz para ele assim, e tu e vós, que dizem que eu sou? É como se Jesus tivesse virado para nós hoje e perguntado assim, e você, qual é o teu conceito a meu respeito? Aí Pedro, que era um homem impetuoso, ele costumava
sempre está à frente dos demais, ele levanta no meio de todos e diz essa grande afirmação, conforme diz o versículo 16. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E Jesus então responde para Pedro: Pedro, abençoado seja tu, porque quem te revelou isso não foi nem a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Isso me dá uma lição muito verdadeira, muito tremenda, de que nós só conseguimos entender quem é o Messias, quem é o Senhor, nós só conseguimos assimilar isso quando Deus revela-se para nós, por meio da sua palavra. Quantas vezes você vê pessoas, outro dia eu conversei com um senhor já bem idade, ele era muito bem formado em teologia, e comentou comigo e discutiu comigo no alto nível de conhecimento teológico. Mas aquilo para ele servia apenas, a gente via claramente que era apenas para conhecimento, porque a palavra estava aqui, mas não tinha descido para cá. E esse é um mistério que aconteceu com Pedro, porque todos esses que diziam, respondiam daqui, da cabeça, do pensamento, da percepção, dos sentidos. Mas Pedro respondeu de dentro da sua alma, porque foram-lhe revelado por Deus quem era Jesus. Eu não sei se você conhece Jesus, porque já leu na Bíblia as profecias sobre ele. Na Bíblia tem inúmeras profecias sobre Jesus. Por exemplo, quando Deus fala a Abraão, no ano 2100 a.C., Deus já diz para Abraão: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus vem falando depois, quando Jacó está para morrer e vai abençoar o seu filho, ele abençoa Judá, e profetiza a vinda do Messias, quando ele diz: o cetro de governo nunca sairá das mãos de Judá, até que venha Siló, que no hebraico antigo quer dizer aquele a quem pertence o poder. 1900 anos antes. Aí vieram os profetas, veio Moisés, que foi o maior profeta de Israel. 1500 anos antes ele já dizia: Deus vai levantar um profeta maior do que eu. Ele virá. Depois os profetas vieram, veio Isaías, profetizou sobre Jesus, muitas coisas. Ele disse: vai nascer um menino, será seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai governar, vai restaurar Israel, vai fazer as coisas acontecerem. E os profetas vinham. O último que profetizou 400 a 500 anos antes de Cristo, dizendo: ele virá. E quando ele vier, ele será perseguido, irão matar as crianças tentando matá-lo, e muitos profetas falaram. Talvez você conheça Jesus de uma dessas profecias. Mas eu quero dizer a você, nesta noite, o que Jesus disse a Pedro, que aquele que pode receber a revelação real de Deus é só aquele para quem Deus quer se revelar por sua palavra. Não há meios humanos de nós conhecermos e entendermos que Jesus é o Senhor e é o Salvador. Você pode ouvir que Ele é, você pode ver que Ele é, você pode vê-lo operar. Mas só quando Deus toca no nosso coração é que a gente de fato crê e entrega a vida a Jesus. Hoje nós estamos celebrando o aniversário do nosso irmão Miguel. E há 30 anos atrás ele vivia totalmente fora do conhecimento de Deus. E nós pedindo a Deus que o tocasse para que ele entendesse e compreendesse. E quantas vezes ele, no seu desconhecimento, até nos proibiu de convidá-lo a ir para a igreja. E não se podia falar de Jesus para ele e nem convidar. Muitas vezes nós tínhamos festa na igreja de criança, dia dos pais, eram as ocasiões ainda que ele ia, e de vez em quando não ficava o culto todo. E nós orando por ele até o dia que o Senhor tocou nele. De manhã, nós saindo para a escola dominical, ele vira para a irmã Thelma dizendo assim: eu vou com vocês.
E ela entendeu que ele estava se preparando para ir para a casa da nossa avó Anísia, que os irmãos se reuniam todo domingo, né? Os tios estão aqui, dizem isso aí. E ela disse, não, eu vou com vocês. E estava de calça, ela estranhou, de calça. E não, eu vou com vocês para a igreja. E foi. Assistiu o culto, e ouviu a palavra, e à noite também ouviu. E Deus começou a falar. Na terça-feira foi numa casa de uma irmã, numa reunião de oração. E ele disse, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero mudar. Eu ainda fumo, ainda bebo. E alguém lá disse para ele, vem, como tu estás? Vem que Jesus te recebe. E ali ele foi e aceitou a Cristo como Salvador. Terça-feira, na quinta-feira, ele disse que ele vinha, um homem fumava 7 carteiras de cigarro por dia. Ele disse que vinha no retorno da Coama, dentro do carro, saindo para o almoço. E quando ele puxou o cigarro para fumar, ele ouviu uma voz dentro do carro que disse para ele, Cristo. Daquela hora em diante, a vontade de fumar desapareceu e ele até hoje nunca mais tocou. E o vício que o dominava... Quantas vezes eu vi meu pai levantar de madrugada para ir comprar cigarro, depois de fechar a casa toda, soltar os cachorros. Numa época que não tinha comércio em todo lugar, ele rodava a cidade por conta do vício e da dependência da nicotina. Mas Deus o libertou, porque de uma forma maravilhosa ele entendeu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Aí quando ele nos conta a sua história, e quanto ele andou para lá e para cá, buscando em vários lugares e não achou. E fazem 36 anos, acho, fazem agora, que Deus o transformou e ele pode dar o testemunho aos irmãos, porque ele recebeu de Deus a revelação de quem era o Cristo. Eu não sei se você aqui conhece Jesus, mas eu quero te dizer que ele é o Cristo que Deus prometeu. Ele veio, morreu por mim, por ti, ressuscitou e promete a todo aquele que crê e o recebe. Ele promete o perdão dos pecados, promete a mudança de vida e promete a esperança de ir para o céu. É isso que a palavra diz. Se você e eu crermos nisso, nós o recebermos, nós estaremos encaixados dentro daquilo que ele disse para Pedro. Bem-aventurado, feliz é você, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue, não foi sua inteligência, não foi seu estudo, não foi os milagres que você viu, não foi tudo que você vivenciou comigo, não. Quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. O próprio Pai revela para cada um de nós que Jesus é o Filho de Deus que veio trazer salvação. Adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer. Cobrirás o
ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti sem tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti se tuas bênçãos não ter. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus.